Desde que os primeiros textos sagrados foram escritos, existe uma presença incômoda nas entrelinhas da história humana, os Nephilim. Eles aparecem brevemente, quase como um erro de narrativa, uma interrupção desconfortável, em um mundo que deveria ser ordenado. Havia gigantes na terra naqueles dias, diz o Gênesis. E logo o texto avança, como se não quisesse olhar por muito tempo para aquilo que acabou de revelar. Mas aquilo que é apressadamente ocultado costuma ser o mais perigoso. Os Nephilim não eram apenas gigantes físicos. Eram uma anomalia ontológica, uma quebra nas leis que regem a separação entre o humano e o não humano. O livro de Enoque expande aquilo que a Bíblia canônica apenas sussurra. Ele descreve os vigilantes, seres que desceram do céu e tomaram mulheres humanas, gerando uma raça que não deveria existir. A leitura tradicional fala de anjos caídos movidos por desejo e rebeldia, mas essa interpretação pode ser superficial demais para explicar a complexidade do fenômeno. Os vigilantes não agem como criaturas impulsivas. Os Plangam juram entre si, descem em grupo, ensinam, observam resultados. Isso se parece menos com pecado e mais com experimento. Os Nephilim são descritos como seres de força extraordinária, inteligência ampliada e apetite insaciável. Eles crescem rapidamente, consomem recursos em escala absurda e, quando o mundo não é mais suficiente para sustentá-los, voltam-se contra os próprios humanos. Essa descrição pode ser lida como um mito moral, mas também pode ser vista como o resultado previsível de uma hibridização mal calculada. Uma criatura com capacidades ampliadas em um ambiente limitado, inevitavelmente se torna destrutiva. A palavra Nephilim é frequentemente traduzida como gigantes, mas sua raiz hebraica sugere aqueles que caíram ou aqueles que fazem cair. Isso abre uma camada simbólica mais profunda. Eles não são apenas grandes em estatura, mas catalisadores de queda. Onde surgem, a ordem humana entra em colapso, não por maldade deliberada, mas porque sua própria existência distorce o equilíbrio do mundo. Eles não pertencem à Terra, e a Terra não foi feita para eles. Muitas culturas antigas preservam ecos dos Nephilim, sob outros nomes. Os titãs gregos, os Apkalus sumérios, os semideuses mesopotâmicos, os heróis gigantes de lendas antigas, todos compartilham características semelhantes. Origem divina ou celeste, força descomunal, conhecimento avançado e um fim violento. Isso sugere que o fenômeno não foi localizado, mas global. Se foi mito, foi um mito universal. Se foi realidade, deixou marcas profundas na memória coletiva da humanidade. A teoria de que os Nephilim seriam apenas figuras simbólicas começa a enfraquecer quando observamos a obsessão antiga por linhagens puras. Após o dilúvio, os textos bíblicos insistem em genealogias detalhadas, como se fosse vital provar que determinada linhagem não estava contaminada. Por que tanta ênfase no sangue? Porque algo havia ocorrido antes, algo que misturou aquilo que não deveria ser misturado. O medo não era apenas espiritual, mas genético. Se considerarmos a possibilidade de que os vigilantes eram inteligências não humanas, talvez extraterrestres, então os Nephilim deixam de ser monstros mitológicos e passam a ser híbridos biológicos, experimentos de cruzamento entre espécies com códigos genéticos compatíveis, em algum nível. Isso explicaria tanto sua superioridade, quanto sua instabilidade. Híbridos costumam carregar vantagens, mas também falhas. Crescimento descontrolado, metabolismo agressivo, comportamento errático, tudo isso é compatível com os relatos antigos. Os textos de Enoque afirmam que os vigilantes ensinaram aos humanos metalurgia, cosméticos, escrita, astrologia e encantamentos. Curiosamente, esses conhecimentos são associados à corrupção, não porque sejam maus em si, mas porque foram introduzidos cedo demais. Tecnologia sem maturidade espiritual sempre leva ao colapso. Os Nephilim, como produto final desse ensino Torner-Misei, o símbolo máximo de um mundo que avançou rápido demais, sem compreender as consequências. O dilúvio surge então não apenas como punição moral, mas como contenção biológica. Um método extremo para eliminar uma linhagem fora de controle. A água apaga rastros, dissolve estruturas, recalibra ecossistemas. Mas mesmo assim, os textos sugerem que algo permaneceu. E também depois, diz o Gênesis, insinuando que os Nephilim não desapareceram completamente. Talvez alguns tenham sobrevivido. Talvez o conhecimento tenha sobrevivido. Talvez o código genético tenha sido diluído,
mas não apagado. Essa possibilidade abre uma questão perturbadora. E se a humanidade moderna carrega traços dos Nephilim? Não em forma física gigantesca, mas em potencial cognitivo, criatividade extrema, impulsos destrutivos e desejo incessante de transcender limites. Nossa obsessão por ultrapassar fronteiras, por brincar com genética, por criar inteligências artificiais, pode ser herança distante daquele primeiro cruzamento proibido. Não somos apenas filhos da Terra, mas descendentes de uma ruptura antiga. Os Nephilim também representam um medo ancestral de perder o controle sobre a própria criação. Os vigilantes criaram algo que não puderam governar. Isso ecoa fortemente no presente. Hoje, a humanidade cria sistemas que aprende a temer, máquinas que tomam decisões, armas que ninguém consegue conter, experimentos genéticos irreversíveis. O passado e o presente se refletem como espelhos. A história não se repete por acaso. Ela retorna porque a lição não foi integrada. Em Enoque, os espíritos dos Nephilim mortos não retornam ao céu, nem à terra. Eles se tornam algo intermediário, espíritos errantes, perturbadores da humanidade. Essa descrição é fascinante. Sugere que a morte de um híbrido não o reintegra ao sistema natural. Ele permanece como ruído, interferência, sombra. Isso pode ter dado origem às ideias posteriores de demônios, possessões e entidades obsessivas. Não anjos caídos, mas consciências híbridas deslocadas, sem lugar na ordem cósmica. Essa interpretação muda radicalmente a teologia tradicional. O mal deixa de ser uma força metafísica abstrata e passa a ser um subproduto de interferência mal planejada. Não algo criado por Deus, mas algo que surge quando limites são violados. O universo, nesse sentido, não pune por vingança, mas corrige por necessidade. O dilúvio, o aprisionamento dos vigilantes, o confinamento dos espíritos híbridos, tudo aponta para um sistema que busca restaurar equilíbrio, não exercer moralidade. O fascínio moderno por alienígenas e híbridos não é coincidência. Ele ressoa com uma memória profunda. Abduções, experimentos genéticos, relatos de seres que misturam características humanas e não humanas, tudo isso parece uma versão atualizada do mesmo arquétipo. A diferença é que agora temos linguagem científica para descrevê-lo. O que antes era chamado de anjos e gigantes, hoje é chamado de visitantes e híbridos. A essência, porém, permanece. Os Nephilim também levantam uma questão ética fundamental. Até que ponto uma inteligência superior tem o direito de intervir em uma espécie em desenvolvimento? Os vigilantes acreditaram estar ajudando. Talvez quisessem acelerar a evolução humana. Talvez vissem a Terra como um laboratório. Mas o resultado foi catastrófico. Isso serve como advertência tanto para possíveis visitantes quanto para a própria humanidade. Brincar de criador sem compreender plenamente as consequências é sempre uma receita para o desastre. O silêncio das escrituras sobre detalhes dos Nefilim é revelador. Quanto menos se fala, mais se teme. As religiões posteriores preferiram transformar a narrativa em alegoria, afastando-a da literalidade. Deus disto, anjos rebeldes, punição divina, tudo organizado, compreensível, seguro. A ideia de que seres avançados cometeram erros técnicos é muito mais desconfortável. Ela sugere que o universo não é perfeitamente controlado, mas administrado por tentativas e correções. No fim, os Nephilim permanecem como um aviso enterrado no passado, um lembrete de que nem todo conhecimento deve ser aplicado imediatamente, de que nem toda capacidade deve ser explorada sem maturidade. Eles são o símbolo máximo do que acontece quando o céu desce à terra antes da hora certa. Não salvadores, nem monstros, mas consequências. Talvez o verdadeiro legado dos Nephilim não seja sua força, mas a cicatriz que deixaram na consciência humana. Uma desconfiança instintiva diante de promessas de poder rápido, um medo ancestral de perder a própria humanidade em troca de algo maior. Se um dia o contato com inteligências superiores ocorrer novamente, essa memória, mesmo inconsciente, pode ser nossa única defesa. E assim, os Nephilim continuam vivos não em ossos gigantes enterrados na terra, mas na pergunta que atravessa milênios: até onde podemos ir sem deixar de ser humanos? A resposta nunca foi escrita claramente, porque talvez cada geração precise enfrentá-la por si mesma. A sombra daquele antigo erro que quase custou tudo